Quando eu digo a palavra ilha, no que você pensa? Águas cristalinas, areias brancas, palmeiras? Existem algumas ilhas por aí com características tão incríveis que até os viajantes mais experientes do mundo ficam boquiabertos. De ilhas inundadas por marés vermelhas e areias de arco-íris, há uma pequena área de terra e cimento que esconde o segredo mais mortal do mundo. Então vamos dar um passeio pelas ilhas mais estranhas que realmente existem. Pirâmide de Ball, localizada no sudeste do Oceano Pacífico, a mais de 595 quilômetros da costa leste da Austrália. Este antigo pináculo de pedra parece o covil perfeito para um supervilão. Por mais ameaçador que pareça, essa grande pilha de rocha irregular, conhecida como Pirâmide de Ball, é na verdade os restos erodidos de um antigo vulcão escudo, formado há cerca de 7 milhões de anos. Com uma altura gigantesca de aproximadamente 561 metros, que é cerca de 433 metros mais alto que o Empire State, é a pilha marítima mais alta do mundo. Enquanto apenas um olhar é suficiente para dar vertigem em muitas pessoas, alguns exploradores loucos viram sua poderosa altura como um desafio. Apesar de ter sido descoberta em 1788, os exploradores só reuniram coragem para conquistar a pilha marítima bizarramente íngreme em 1965. No entanto, descobriu-se que a altura não era a coisa mais estranha da ilha. Em 2001, os conservacionistas descobriram uma colônia de bichos-pau gigantescos, reunidos em um único arbusto a 100 metros acima de uma parte praticamente sem vida. Por 70 anos, pensaram que o Dryococelus australis, apelidado de lagosta das árvores e salsichas ambulantes, estava extinto, enquanto a maioria dos conservacionistas comemoravam a descoberta. Aposto que pelo menos um deles queria atacar fogo na ilha inteira. Okunoshima. Localizada no mar interior do Japão, fica a ilha de Okunoshima, embora a maioria das pessoas a conheça por seu merecido apelido de Ilha do Coelho. Mesmo não tendo mais de 4 quilômetros de costa, essa pequena massa de terra é a casa de cerca de 1000 coelhos selvagens de orelhas caídas. Esses habitantes nada comuns aprenderam que os visitantes geralmente são uma fonte de comida e se aglomeram quando ouvem qualquer barulho de pacote com comida sacudindo. Embora pareça o lugar mais fofo do mundo, Okunoshima tem um passado estranhamente sombrio e misterioso. Antes de se tornar um paraíso pascual, a ilha foi usada para fabricar milhares de toneladas de gás venenoso durante a Segunda Guerra Mundial. Essas instalações foram mantidas tão secretas que a ilha foi removida de todos os mapas japoneses na época. Alguns especulam que foi nessa época que os coelhos foram trazidos para a ilha como cobaias. Infelizmente, os especialistas relatam que essas pobres criaturas foram sacrificadas após o fechamento das instalações. Então, de onde eles vieram? Outro boato afirma que várias crianças da escola soltaram alguns coelhos aqui na década de 70. E desde então, eles, se reproduziram como coelhos. De qualquer forma, sem predadores na ilha, junto com a proibição da caça, a população de coelhos prosperou neste santuário super fofo. Nekoshima. Okunoshima não é a única ilha japonesa abarrotada de moradores peludos. Ao redor da costa japonesa estão 11 pequenas ilhas que também abrigam milhares de gatos incrivelmente fofos. Estas são Nekoshima, ou Ilhas dos Gatos. Na década de 1940, muitas delas costumavam ser bem povoadas por vilas movimentadas de pescadores. Os moradores mantinham gatos para caçar os ratos da ilha, que infestavam os barcos e matavam os bichos da seda que os pescadores precisavam para fazer suas redes. Mas à medida que a indústria começou a declinar, o mesmo aconteceu com as populações das ilhas. Os gatos, por outro lado, continuaram a procriar. Os habitantes locais acreditavam que alimentar esses amigos de 4 patas trazia boa sorte e fortuna, resultando em um aumento de felinos amigáveis. Agora, existem tantos deles em algumas ilhas como Aoshima, que os gatos podem superar os humanos em 6-1. A população dominante das ilhas pode parecer estranha, mas acabou trazendo boa sorte. Ao atrair turistas amantes de gatos que chegavam até lá de barco, os negócios das ilhas voltaram a crescer. Parece que tanto os humanos quanto os felinos dessas ilhas se deram muito bem. E agora gostaria de fazer uma enquete rápida. Se você tivesse a chance, qual ilha diferentona você iria visitar? Ilha do Coelho ou Ilha do Gato? Se for a dos coelhos, aperte o botão de curtir. Se for a dos gatos, então se inscreva no canal. Mas se você é como eu e acha que ambos são igualmente fofos, clique nos dois. Agora, onde estávamos? Ilha do Natal. Apenas pelo nome você pode dizer que há algo comemorativo na Ilha do Natal. Não porque seja o lar de um homem gordo usando roupas vermelhas, e sim porque esta pequena ilha abriga uma das mais espetaculares amostras de vermelho e verde da natureza. Todos os anos, as praias dessa pequena ilha, localizada a mais de 1.500 quilômetros a oeste do continente australiano, são completamente inundadas por incríveis marés vermelhas. Embora pareça um milagre de Natal bizarro, essas águas estão cheias de descendentes do infame caranguejo vermelho da ilha. 50 milhões desses
esses incríveis crustáceos migraram para essas mesmas praias semanas antes, despejando seus ovos no mar para eclodirem. Então, apenas por instinto, seus descendentes encontram o caminho de volta para a ilha. Nos anos em que muitos deles sobrevivem a essa incubação oceânica, eles marcam presença nas margens verdejantes aos milhões. Então, eles começam a marchar rapidamente em direção à sua casa na floresta no centro da ilha. Vão passar por cima de rochas, estradas e até humanos para chegar onde querem. Com esse espírito determinado de Natal, eu me pergunto se Papai Noel iria considerar trocar as suas renas por 50 milhões de caranguejos vermelhos. A Ilha Giratória. Nosso vizinho, a Argentina, possui algumas das paisagens naturais mais incríveis do mundo, mas há uma que parece de outro mundo. Escondida nos pântanos do Delta del Paraná, existe uma ilha quase perfeitamente circular, que é cercada por um pequeno canal de água limpa. Mas a incrível simetria da ilha não é a coisa mais estranha. De acordo com um lapso do tempo de imagens de satélite tiradas em 2003, a ilha de 118 metros está se movendo ao redor dos limites do seu lago. Isso foi registrado rastreando ao longo das margens da água, mudando de posição todos os dias como se seguisse um padrão. Muitos cientistas assumiram que era uma brincadeira feita por alguém, mas quando exploraram a área, não encontraram nenhum sinal de interferência humana. A exploração deixou os cientistas com mais perguntas do que respostas. Afinal, como uma formação de aparência tão preciosa pode ser natural? Enquanto os cientistas estavam coçando a cabeça, vários outros membros excêntricos da sociedade alegaram que deveria ser uma entrada secreta e extraterrestre para uma base alienígena de OVNIs. No entanto, uma observação mais realista comparou a forma circular da ilha com a dos discos de gelo. Esses círculos impressionantes de água congelada se formam quando uma corrente de água flui para um lado do gelo, girando ele em uma direção circular e desgastando qualquer borda irregular. Supondo que esses discos de gelo e o disco ocular da Argentina funcionem com base na mesma mecânica, é possível que uma corrente lenta sob o pântano esteja girando a ilha e, por sua vez, esculpindo o buraco circular no lago. Embora não seja uma teoria completamente perfeita, explica por que a Argentina não foi invadida por homenzinhos verdes em trajes espaciais. Pelo menos ainda. Ilha Migingo. Apesar de ter menos da metade do tamanho de um campo de futebol, a ilha de Migingo tem alguns problemas muito grandes. Está localizada nas margens orientais do Lago Vitória, o maior lago de água doce da África. Os peixes nessas águas não são apenas abundantes, mas também muito valiosos, atraindo pescadores iniciantes a tentar a sorte vivendo na ilha. As quase inacreditáveis 500 pessoas que vivem lá transformaram esse domo desnivelado e rochoso em uma espécie de armadura de ferro. Parece uma tartaruga gigante blindada. Embora pareça pronta para enfrentar o Godzilla, a pequena ilha tem monstros mais realistas para se preocupar. Em 2004, essas águas lucrativas atraíram piratas, fazendo com que tanto o Quênia quanto a Uganda reivindicassem a ilha para ajudar na defesa. Mas isso provocou um conflito entre as duas nações sobre quem possuía a ilha e suas valiosas águas. De repente, o pequeno Migingo se viu no centro dessa confusão, que os locais começaram a chamar de a menor guerra da África. Embora o Google Earth mostre claramente que a ilha está em águas quenianas, Uganda afirma que a foto está errada e se recusa a aceitar isso. Por mais diplomático que seja o argumento, seria muito mais divertido assistir ao Quênia e a Uganda lutando com alguns monstros de verdade, estilo Godzilla. Se o fizessem, quem você acha que ganharia? O Killer Kong do Quênia ou o muro gigantesco da Uganda? Arquipélago The World. Poucas pessoas podem se gabar de ter o mundo inteiro para si, exceto quem mora aqui. Porque quando você diminui o zoom, você pode ver que esse cara comprou uma casa em uma das ilhas mundiais da Arábia Saudita, situada na costa de Dubai. Essas 300 ilhas são feitas de 311 milhões de metros cúbicos de areia dragada do Golfo Pérsico, construídas em um arquipélago no formato do mapa mundi. Localizada em milhões de metros quadrados de litoral, o projeto era tão vasto que os astronautas podiam acompanhar o seu progresso do espaço. Cada pedaço de terra construído recebeu o nome de um país, para que as pessoas que os comprassem pudessem reivindicar a posse de um pedaço do mundo, como o bilionário Richard Branson, que se ofereceu para comprar a Grã-Bretanha em 2006. Embora você pensaria que ele fosse rico o suficiente para poder comprar um terno melhor para essa foto nas suas praias arenosas. Porém, por mais barato que pareça, você iria precisar de cofres com milhões de dólares para considerar a compra de uma dessas ilhas. A mais barata começa em 7 milhões, chegando a 1,8 bilhão de dólares. Embora tenha começado a construção em 2003, a crise financeira de 2008 empurrou a data prevista de conclusão do projeto para 2020. Mas até hoje essas ilhas parecem estar longe de serem concluídas. Ilha Arco-Íris. As Ilhas Maurícias são famosas pelas cores deslumbrantes de suas paisagens marítimas, mas acredite ou não, há muito mais cores no coração desta pequena terra. Ao sul, em uma região chamada Caramel, fica a impressionante Terra de 7 Cores das Ilhas Maurício. É um manto de solos estriados, composto das cores mais inusitadas e vibrantes. Essas dunas psicodélicas têm ainda mais ciência alucinógena por trás delas. Bem, toda a ilha já foi um local de vulcão ativo formado há cerca de 2 milhões de anos atrás. Ao longo dos anos, o basalto dessas erupções vulcânicas passou por um raro processo
processo de conversão, transformando a rocha dura lentamente em minerais argilosos como ferro e óxido de alumínio. Ao contrário do basalto de onde eles vêm, esses minerais variam em cores vermelhas e laranjas vívidos, até azuis e roxos brilhantes. Cara, dirigir nessa ilha seria como enfrentar a Rainbow Road de Mario Kart na vida real. Litla de Muun. Muito longe, nas águas traiçoeiras do Oceano Atlântico Norte, ficavam as poderosas Ilhas Faroé, um corpo de 18 gigantescas massas vulcânicas de terra, reivindicadas pelo Reino da Dinamarca. Mas a menor e, sem dúvida, a mais majestosa dessas ilhas, conhecida como Litla de Muun, tem uma característica adoravelmente curiosa: a sua própria nuvem pessoal. À medida que o ar úmido sopra sobre o seu topo de 414 metros, as temperaturas caem e a água no ar se condensa em uma nuvem, em formato de lente de contato, cobrindo o seu topo com um chapéu muito fofo. De longe seria fácil confundir a montanha com uma tigela de gelatina verde coberta com chantilly. Embora pareça que pode ser um refúgio doce, a ilha tem menos de 3 km² de tamanho e é completamente desabitada. Não apenas porque o clima no Atlântico Norte é bem severo, mas porque a ilha é cercada por margens muito íngremes, que exigem muita habilidade para atravessar. Para essa jornada que desafia a morte, eu realmente espero que as vistas valham a pena. Vulcan Point. Se o filme A Origem fosse uma ilha, pode apostar que seria Vulcan Point. Em vez de um sonho dentro de um sonho, Vulcan Point é uma ilha dentro de um lago, dentro de um vulcão, dentro de uma ilha maior, dentro de um arquipélago, dentro do Oceano Pacífico. Essa pequena ilha está situada no lago da cratera do vulcão Taal, o segundo vulcão mais ativo das Filipinas. O próprio vulcão também fica em um lago próprio, chamado Lago Taal, na ilha de Luzon. Por sua vez, Luzon é apenas uma das 7.100 ilhas filipinas, situadas a cerca de 800 quilômetros da costa do Vietnã e da China. Sim, isso é muita coisa. Mas se você aumentar o zoom ainda mais, tem alguma coisa faltando. Onde está o lago no coração dessa cratera? Bem, talvez você tenha visto em algum jornal que o vulcão Taal entrou em erupção em janeiro de 2020. A erupção vulcânica enterrou a paisagem em volta sob vários metros de cinzas vulcânicas, e o calor da erupção secou cada gota do lago da cratera. Mas apesar da devastação, Vulcan Point parece ter milagrosamente sobrevivido. Especialistas acreditam que o lago será reabastecido pelas chuvas em alguns anos. Mas infelizmente, por enquanto, esse antigo sonho dentro de um sonho é mais como um pesadelo acordado. Ilha Sable. Se você examinar os oceanos a 290 quilômetros da costa canadense da Nova Escócia, seus olhos poderão avistar uma misteriosa cobra gigante deslizando pelas ondas. Com cerca de 42 quilômetros de comprimento e pouco menos de 1,6 km de largura, nenhum pescador ousa fisgar essa criatura. Mas felizmente para eles não é uma cobra. Este lugar isolado e desabitado é um banco de areia varrido pelo vento, conhecido como Ilha Sable. É formado no topo da borda de uma plataforma continental, esculpida por uma geleira há mais de 15 mil anos. Desde então, as areias se acumularam no cume, levantando ele da água o suficiente para que as gramíneas e até um pinheiro solitário cresçam. Embora quase nada possa prosperar em condições tão complicadas, estando tão longe do continente, tem uma população surpreendente de 500 cavalos selvagens galopando ao longo de suas margens. Mas, cara, como eles chegaram ali tão longe no mar? Até onde eu sei, os cavalos não têm guelras. Embora esses garanhões varridos pelo vento não ostentem características de peixe, suas origens na ilha ainda são um mistério. Alguns acreditam que eles vieram de um naufrágio há vários séculos. Outros dizem que eles foram roubados durante a segunda deportação no Canadá e foram colocados em pastagens onde ninguém os encontraria. Bem, não importa como chegaram lá, eles transformaram essa faixa de areia árida em um incrível paraíso para cavalos. Lago Jonsvatnet. No coração da grande nação da Noruega, há um lago gigante com uma pequena característica de outro mundo. Na costa norte, a ilha perfeitamente abobadada de Tronøya se assemelha a uma bola de futebol verde brilhante que foi chutada na água. No entanto, com pouco menos de 61 metros de comprimento, essa ilha aparentemente pequena é tão longa quanto o edifício do Lincoln Memorial. Mas não é a forma ou tamanho dessa ilha que a destaca, e sim sua localização. Situada na parte mais ao norte do enorme lago de 8 km de extensão, uma foto bem tirada pode fazer com que a Ilha Verde pareça o lugar mais isolado do mundo. Cercada puramente por neblina e águas espelhadas, a ilha desolada pode ser as férias dos sonhos de um introvertido, ou as férias infernais de um extrovertido. E você, quanto tempo conseguiria ficar em um lugar desses, sem outro ser humano para conversar? Ilhas abaixo do chão. Embora a maioria das ilhas esteja situada em lagos e oceanos, há uma exceção subterrânea que realmente quebra todos os padrões. Quase 122 metros abaixo da terra, a deslumbrante ilha romena de Salina Turda está incrivelmente localizada no meio de uma gigantesca mina de sal desativada. Essa atração subterrânea bem iluminada faz parte do maior museu de minas de sal do mundo. Foi escavado literalmente à mão, datando de 1271. Por mais de 660 anos, a caverna colossal foi escavada com nada além de suor e picaretas. Agora foi
inundada por um pequeno lago subterrâneo, cercando uma pequena, mas perfeitamente decorada ilha em seu centro. No brilho suave de todas essas luzes, tudo parece incrivelmente impressionante. Eu só espero que eles nunca passem por um corte de energia. Ilha Runet. Nos confins do Oceano Pacífico Norte, encontra-se uma ilha com um segredo semi-enterrado. Empoleirado à beira das incríveis Ilhas Marshall, a beleza natural do Atoll Enewetak é decorada pelo bizarro Domo Runet. É uma enorme estrutura de concreto que parece um OVNI aterrissado. No entanto, não há nada alienígena escondido dentro dessa tampa de concreto de 45 centímetros. Possui 48 quilômetros cúbicos, ou quase 34 piscinas olímpicas, de resíduos rotativos artificiais. Foi construído em 77, depois que as ilhas remotas foram usadas como local de testes de bombas nucleares dos Estados Unidos nos anos 40 e 50. O equivalente a 1,6 bombas de Hiroshima foram detonadas todos os dias ao longo de 12 anos, cobrindo as ilhas com detritos irradiados. Mas quando chegou a hora da operação de limpeza, o Congresso se recusou a financiar um programa abrangente de descontaminação. Em vez disso, os militares dos Estados Unidos apenas rasparam o solo contaminado das ilhas e o misturaram com cimento. Em seguida, eles a jogaram em uma cratera de explosão de 106,7 metros e a selaram com painéis de concreto. A responsabilidade pelo lugar caiu como uma batata quente radioativa nas mãos do governo das Ilhas de Marshall. Eles ficaram furiosos com a decisão e até nomearam o local com um apelido horrível de O Túmulo. Agora, mais de 40 anos depois, as rachaduras estão começando a aparecer, literalmente. Seções da tumba sem revestimento começaram a se romper, ameaçando liberar radiação letal no mar e no solo ao redor. Embora os Estados Unidos nunca tenham se desculpado formalmente, o túmulo se tornou uma bomba relógio em um paraíso radiante. Ilhas flutuantes. Em um dia nublado sobre os mares cristalinos das Maldivas, seus olhos podem te levar a pensar que as ilhas desse lugar estão flutuando. Por mais incrível que pareça, tanto de cima quanto sob as ondas, lamento dizer que essas ilhas não estão realmente flutuando. Na verdade, elas nem são ilhas de verdade. Isso porque as Maldivas consistem em uma cadeia de cerca de 1.200 recifes de coral, que podem variar de quase 1 km² de área a apenas alguns metros de largura. Como você pode ver, eles estão todos agrupados em aglomerados circulares, chamados atóis, que são os remanescentes de vulcões oceânicos extintos há muito tempo. Quando explodiram milhões de anos atrás, a lava em erupção endureceu e lentamente se transformou em uma ilha. Então, com o passar dos séculos, corais e vida selvagem começaram a crescer em suas bases, formando recifes gigantes. Mas enquanto os corais prosperavam, os vulcões começaram a afundar sob o nível do mar, deixando recifes de barreira em seu rastro. Esses corais continuaram a crescer, eventualmente se transformando em areias, e em alguns casos crescendo o suficiente para sustentar vida selvagem. Então, embora não possam flutuar, certamente dão essa impressão. Ilhas Big Dong. Não há quantidade de praias incríveis ou águas cristalinas que possam esconder o segredo estranho dessa ilha de Fiji. Apenas uma rápida olhada de cima revela que este pedaço do paraíso tem na verdade um formato inapropriado, até os mínimos detalhes. Esta ilha fálica de 17 hectares pode ser encontrada na costa norte de Vanuatu, no topo do arquipélago de Fiji. Embora a ilha seja dotada de muitas árvores exóticas, flores e vida selvagem, sua circunferência total foi desenvolvida em 87 lotes imobiliários de luxo, variando de 75 mil a 125 mil dólares por fatia desse paraíso à beira-mar. Tenho certeza de que as vistas deslumbrantes deram a esses compradores muito prazer. Ilha Gaiola. À primeira vista, essa ilha na costa de Nápoles parece ter sido tirada de uma pintura de Salvador Dalí. As duas pequenas ilhotas italianas estão conectadas por um único arco de pedra incrivelmente fino, que parece tão resistente quanto uma corda bamba. Mas essa ponte bizarra não é a coisa mais estranha da Ilha Gaiola. Uma aura de tragédia assombra seu passado, o que significa que as mansões grandiosas construídas em seu pico foram abandonadas há muito tempo. Sua reputação amaldiçoada começou na virada do século XX, quando seu dono, um suíço chamado Hans Braun, foi encontrado assassinado e envolto em um tapete velho. Tragicamente, sua esposa morreu pouco depois de se afogar no mar. O próximo proprietário, um alemão chamado Otto Grumbeck, foi encontrado morto após sofrer um ataque cardíaco fatal durante sua estadia na ilha. E o proprietário depois disso, o escritor Maurice Yves Sandoz, tirou sua própria vida em um hospital psiquiátrico suíço, depois de enlouquecer. Mas a maldição não parou por aí. Ela levou os próximos proprietários à ruína econômica e viu muitos chegarem a mortes prematuras. O mais famoso deles foi o magnata do petróleo, John Paul Getty. Em uma reviravolta particularmente horrível, seu neto mais novo foi sequestrado pela máfia calabresa. Eles forçaram John a pagar um resgate de 3 milhões de dólares, cortando a orelha do garoto e enviando pelo correio. A ilha foi possuída pela primeira vez em 1978, e desde então as pessoas finalmente entenderam a dica e a deixaram em paz. Parece claro que esta bela ilha não quer pertencer a nenhuma alma viva, mas uma maldição tão brutal era realmente necessária. Tenho certeza que uma placa gigante de não perturbe teria resolvido.
Ilha Monuriki. Embora você não tenha ouvido falar da Ilha Monuriki antes, há uma chance de você já ter visto ela. Esse pedaço de terra desabitada e mística faz parte do país insular de Fiji. É de origem vulcânica, medindo menos de 1,5 km de comprimento e quase 610 metros de largura, e é completamente cercada por um incrível recife de coral. Com suas marés azuis, lagoas azuis e vegetação fantástica, você pode pensar que não seria um lugar tão ruim para naufragar. Bem, por incrível que pareça, uma pessoa muito famosa já foi ali. Monuriki foi o cenário para o filme de 2000, Náufrago, estrelando Tom Hanks e uma bola de vôlei muito infeliz, chamada Wilson. Antes do sucesso internacional do filme, a ilha era pouco conhecida e não tinha características dignas de mapa, mas agora possui uma praia dedicada a náufrago que atrai fãs de todo o mundo, não do Tom Hanks, mas de Wilson. Quem diria que um ator premiado 16 vezes seria ofuscado por uma bola de vôlei? E você, qual dessas ilhas achou a mais estranha? E qual delas você mais gostaria de visitar? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!